apostólico. Observem, irmãos, que a trajetória de Jesus, ela é perfeitíssima. E ele nos deixou vários ensinos. A sua mensagem, irmãos, é única: amar e respeitar. E nós podemos ver isso nos seus ensinamentos, até mesmo com os seus discípulos. Quando Jesus, ele escolheu os seus discípulos, qual era a mensagem do Divino Mestre? Ele ensinou o amor, amor ao próximo, a união. Por que Jesus ensinou dessa forma? Porque Jesus sabia que se não houvesse essa unidade espiritual, dificilmente a igreja subsistiria, conseguiria ser vitoriosa. Nós vemos, irmãos, a continuidade dos seus ensinos, o aprimoramento que tivemos no transcorrer de tantos anos nessa Santa Igreja, onde a Santa Avó Rosa e o profeta irmão Aldo, na mesma circunstância, sem mudar uma vírgula, só acrescentando algo maravilhoso, algo que vem do reino dos céus, para alimentar os nossos corações. E eu me lembro muito bem, irmãos, antes de partir, o nosso profeta irmão Aldo teve um ano que grande parte daqueles meses ele pedia a união do povo apostólico, preparando a todos nós, para que nós pudéssemos estarmos preparados. E sabe o que é mais cativante, irmãos? É que o nosso profeta irmão Aldo disse que nós estávamos preparados. Então esta preparação, irmãos, tem que continuar para aqueles irmãos mais fracos na fé. Se nós hoje estamos sentindo-se alegres e contentes, motivados, essa motivação tem de acontecer todos os dias, não simplesmente no dia de hoje, irmãos. Não se enfraquecer quando nós saímos dos nossos lares, não darmos maus testemunhos, porque o preço da liberdade foi altíssimo. Jesus, irmãos, derramou o seu inocente sangue por nós. E a dor de Jesus foi imensa. Imaginamos nós, irmãos, Jesus dizendo: Pai, ó meu Pai, o mundo não crê mais em mim, meu Pai. Ou seja, as pessoas não crêem mais em mim. Olha o sofrimento do Divino Mestre. Olha a dor de Jesus, aonde veio para nos libertar. E quanto amor deu, quantas vidas transformou. E sabe o que é mais doloroso, meus irmãos? Foi aquele que ele mais ajudava, aquele que ele mais dava aquele empurrão, foi virar as costas nos momentos que ele mais precisava. Momentos difíceis, momentos de sofrimento. No Getsemane, irmãos, momentos ali dolorosos, onde ele orava ao Pai, pedindo a misericórdia do mesmo, em prol de quem, irmãos? De todos nós. Então nós temos que estarmos conscientes e fazermos da mesma forma que ele fez. Eu me lembro muito bem, antes de ser preso e condenado, Jesus deu prova contundentes do que nós precisávamos fazer no futuro. Eu me lembro que Jesus, irmãos, foi para um cômodo daquela casa onde estava com os demais discípulos, pegou uma bacia com água e um pano, algo que jamais nós devemos se esquecer. Trouxe, e Jesus, o Divino Mestre, se ajoelhou diante de cada um dos seus discípulos. O Mestre, o Filho de Deus, irmãos, se ajoelhou diante dos seus discípulos. Aquele que era para se exaltar, ele estava se curvado diante dos seus discípulos. Até mesmo lavou os pés
de Judas Iscariotes. E quem hoje, irmãos, nos dias de hoje, tem essa personalidade de perdoar o seu irmão, de se humilhar, de dizer a ele: irmão, eu perdoei, ou pedir desculpa ou perdão: meu irmão, eu errei contra ti, foi num momento difícil, mas eu peço ao Senhor, à senhora, até mesmo você, jovem, que me perdoa. Hoje nós estamos vendo muito pouco essa situação, irmãos, de pessoas que se amam de tal forma que reconhecem seus erros e pedem o perdão. Até mesmo entre famílias, vou mais além ainda, entre pais e filhos, filhos e pais, onde por muitas vezes não se falam, não se respeitam, e que muitas vezes chegam até vias de fatos, coisa que já aconteceu. O quanto que é triste, irmãos, ter um lar dessa forma, destruído porque não teve alegria, e que principalmente não levou os ensinos dessa Santa Igreja para a sua casa. Filhos, pelo amor de Deus, respeitam seus pais. Respeitem seus pais, aproveitem essa oportunidade que a Santa Vó Rosa está dando a vocês. Um dia, ela pode precisar do seu pai e de sua mãe no reino dos céus, e daí? E daí? Será que vão ter remorso de sequer perdoar a sua mãe, de sequer se perdoar o seu pai? Quantos que gostariam de ter o seu pai e sua mãe hoje presente não têm essa oportunidade? Quantos que davam o que têm para ter uma oportunidade de pedir a bênção do seu pai e de sua mãe, no qual você tem tudo hoje, tudo isso hoje não aproveitam? Deixam a inveja tomar conta do seu coração, deixam o orgulho adentrar no seu coração, e com aquele coração petrificado, não deixem entrar as palavras do nosso profeta irmão Aldo, não deixam entrar nessa linda mensagem falando de Jesus, que Jesus deu a vida por nós, que Ele perdoou essas pessoas que tanto lhe prejudicavam, para dar a continuidade de sua obra de salvação e redenção. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, não deixem a Santa Vó Rosa e o profeta irmão Aldo falar da mesma forma que Jesus falou. Não deixe a Santa Vó Rosa dizer: o povo apostólico não crê mais em mim, Deus. Não deixem ela falar dessa forma. Muito pelo contrário, deixe ela se orgulhar e dizer assim. Nós podemos imaginar, irmãos, a Santa Vó Rosa conversando com o profeta irmão Aldo e dizendo assim: olha, o meu irmão, olha a minha irmã, o quanto valeu a pena, meu sobrinho Aldo Bertone, nós lutarmos por ele, nós fortificarmos o seu coração. Olha o fruto que ele está dando, olha a alegria que ele está proporcionando ao seu irmão, à sua irmã. É esses sentimentos que eles esperam de todos nós, irmãos. E outra coisa muito importante, eu gosto muito de ouvir as mensagens da missionária Odete, do bispo. E sabe o que me cativa, irmãos? E o que deve cativar a todos os nossos irmãos? São os ensinamentos e principalmente as palavras que a Santa Vó Rosa dizia, que eram só duas. Nos momentos de dificuldade, principalmente de aconselhamento: sim, sim e não, não. Não tinha meio termo. Eu acho que pode. Não. Ou pode ou não pode. E foram esses ensinos que fizeram com que a igreja crescesse, prosperasse e tivéssemos o estatuto que nós temos hoje. E estarmos ao patamar que nós estamos hoje. Uma igreja reconhecida assim. Reconhecida assim. E que não deixam dúvida nos corações de ninguém sobre a doutrina e disciplina de nossa igreja.
que não deixa dúvida. E que todos os nossos irmãos possam, irmãos, fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade. Porque o Senhor, repito mais uma vez, a senhora, você jovem, você está representando a Igreja Apostólica, assim como o profeta irmão Aldo fez, assim como a Santa Vó Rosa fez. Observem as suas atitudes, os seus gestos, o seu falar, o seu olhar, o seu dia a dia. É uma grande responsabilidade. Vocês, aliás, todos nós renovamos os nossos votos. E nós, nos votos que fizemos, foi dedicação total para com esses santos de Deus. Eu deixo os irmãos e irmãs essas palavras em seus corações. Há uma outra mensagem que eu leio aos senhores. A missão da Igreja Apostólica na formação da família. A Igreja Apostólica é formada por famílias, instruído de famílias, as quais, em honra ao nome de famílias apostólicas, precisam ser consagradas, santificadas e leais praticantes da doutrina e disciplina que regem a boa moral e a boa conduta dos filhos e filhas de Deus, a fim de que esta igreja seja forte, como é, e vitoriosa, como é, na sua jornada na terra, até que alcance a glória, a grande vitória final. A missão da igreja é doutrinar e moralizar os seus adeptos, ou seja, o seu povo, a fim de que esses vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, para que sejam a luz do mundo e para que, através de um proceder honesto e fiel aos princípios doutrinários dessa igreja, muitas almas sejam salvas pelo bom exemplo de cada apostólico e apostólica. No lar e na família é preciso haver amor, bondade, humildade e bom entendimento entre os pais e os filhos, sem contendas, sem desavenças, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja um refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. A Santa Vó Rosa e o profeta irmão Aldo sempre recomendaram aos casais, esposo e esposa, que para ter um lar feliz e abençoado, precisam, em primeiro lugar, cultivar em seus corações o amor um pelo outro, e em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois agindo assim saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida em comum. Também aconselhava a não dar lugar a suspeitas infundadas e a pensamentos inconvenientes que induzem a separação do casal, mas sempre colocar em prática os ensinos doutrinários e de boa conduta que aprendem nessa igreja, na prática efetiva do lidar cotidiano. Uma vez que esses ensinos indicam regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e ensinam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltratem, nem os abandonem por nada nesse mundo. Uma criança, um jovem ou uma jovem, necessita do carinho, do afeto, do amor, de seus sábios conselhos dos seus pais. A criança deve ser ensinada, desde pequena, a praticar bons costumes, a respeitar todas as pessoas, sem distinção entre elas, a serem educadas no trato social com todos, e se portarem bem e com reverência na igreja e durante as reuniões.
a se manterem acomodadas em seus lugares, sem movimentação desnecessárias, nem brincadeiras, a prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor, e a não fazerem uso de aparelho celular na hora da reunião. E os pais não devem trazer brinquedos para as suas crianças em nossas reuniões, pois podem tirar a atenção de outras crianças, de nossos irmãos e visitantes, às mensagens do pastor. Os pais precisam ensinar aos seus filhos e filhas que a igreja é um lugar sagrado, dedicado a prestar adoração a Deus nosso Pai e aos seus santos, e também ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia no viver cotidiano e no trato com o seu semelhante. Ensinem que na escola elas precisam respeitar os professores e os demais profissionais de ensinos, que brincadeiras e conversas durante as aulas não são convenientes e que se esforcem para aprender os conteúdos das matérias, a fim de que estejam preparadas para um bom futuro da vida. Lembre-se, irmãos e irmãs, de que uma criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que tenha uma boa educação, cresça no temor do Senhor nosso Deus e tenha fé na doutrina e disciplina. Aliás, repito mais uma vez, tenha fé na doutrina e pratique a disciplina como regra de boa conduta e de boa moral. As crianças são muito observadoras e sábias, no entanto, precisam de um apoio educacional dos pais e da igreja, ou seja, de um exemplo sólido de fidelidade e obediência, para se firmarem na fé e se tornarem pessoas de bem, bondosa, caridosa, obediente às leis de Deus e da igreja. Desejando o bem, a paz e a felicidade aos lares, o santo irmão Aldo muito aconselhou os filhos e filhas a serem obedientes aos seus pais, a terem um profundo respeito e consideração por eles e a aceitarem seus conselhos e correções, visto que esses são dedicados ao seu próprio bem e têm o objetivo de preservar a sua honra e dignidade. Filhos e filhas obedientes são muito abençoados por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Inclusive porque se trata do cumprimento de um mandamento divino: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que os conselhos desses santos de Deus nos vieram dos céus e que são direcionados a todas as pessoas, de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias do seu viver cotidiano. Estimados irmãos e irmãs, sigam esses sábios conselhos para que o seu lar seja consagrado, feliz e muito abençoado. Irmãos, eu quero deixar essa mensagem para o dia de amanhã. Eu faço um convite a todos. Venham preparados para ouvir uma mensagem que vem do Reino dos Céus e que nos alimenta e que nos prepara dia após dia para que nós possamos ser vencedores, assim como já somos. Irmãos, só para finalizar, a nossa igreja, ela é vitoriosa. Isso é fato. Nunca e nem será perdedora. Eu vou fazendo uma pergunta para o Senhor e para a senhora. Você, senhor ou senhora, quer ser perdedor ou quer ganhar? A resposta é uma e única: vencedor.
Então permaneçam nesse santo caminho. Sigam os sábios conselhos deixados por esse profeta e por essa santa de Deus. Amém. O coral irá apresentar, irmãos e irmãs, o hino intitulado Glorioso Céu de Luz.
Meus irmãos, muitas vezes nós perguntamos como que é o reino dos céus? E há uma curiosidade de todos nós: como que será o reino dos céus? Irmãos, nós não podemos ver, logicamente, mas nós podemos sentir o que nós iremos encontrar lá. E é essa paz. É essa paz que nós iremos encontrar lá. Vamos caminharmos juntos para que possa valer as palavras do profeta Irmão Alto. Eu quero agradecer a cada um dos nossos irmãos, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Quero agradecer também aos nossos irmãos internautas, que não perderam um instante, ficaram conectados até esse instante conosco. Renovo mais uma vez o convite. Venham, irmãos, para juntos nós podemos sentir novamente essa paz que traz a todos nós o nosso profeta Irmão Alto. Convido carinhosamente o senhor, a senhora, você jovem, a se colocar em pé. E com essa mesma reverência, de mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, para não se distrair, oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, quanto louvor, quantos agradecimentos a fazer a Ti. Por mais uma vez conceder a nós a paz de espírito, e de nós enchermos os nossos corações com essas lindas palavras que vêm do reino dos céus. Ouvirem esses hinos, apresentações que elevam o nosso espírito, que prepara os nossos corações para dias melhores. Profeta Irmão Alto, nós não conhecemos Jesus no seu corpo físico, e grande parte não tivemos a honra de conhecer a Santa Avó Rosa. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Senhor, o nosso profeta Irmão Alto. E o Senhor transpassou a todos nós as mesmas virtudes e qualidades de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Por isso que dia após dia nós aprendemos e respeitamos o Senhor. E o Senhor está em todas as nossas orações, porque cremos e confiamos no seu poderosíssimo nome. Profeta Irmão Alto, alguns depositaram nomes nessa caixa de pedidos de oração. Não sei o que pedem, mas o Senhor já tomou conhecimento, assim como a Santa Avó Rosa. Irá ajudá-los a compreender e a valorizar cada vez mais os ensinos dessa Santa Igreja, para que eles possam ser ricamente abençoados. Que o Senhor possa cada vez mais estar presente nos nossos lares, em nossas famílias. E que o mundo possa crer, assim como nós cremos, que é possível vivermos uma vida consagrada nessa terra. Porque ensino nós temos com abundância. Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, ao despedir os nossos irmãos, que as senhoras possam acompanhá-los até os seus lares. Que as senhoras possam abençoar os nossos irmãos que estão conectados via internet, fortalecendo a sua fé, dando ânimo e coragem para viverem
dignamente. E que amanhã nós iremos se encontrar, se reunirmos na casa de Deus. Nós só temos a agradecer. Santa e querida Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima, eu declaro esta reunião por encerrada. E muito nós louvamos e agradecemos o nome de Deus, Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa e querida Avó Rosa e o Senhor, o nosso santo e querido profeta, irmão Alto. Todo louvor, honra e glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.